Bom dia, bem-vindos ao canal. Hoje é sexta-feira, 7 de junho de 2024. O tema de hoje é a propósito da reportagem que saiu ontem no Financial Times, acusando ou apontando o dedo ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Dias Toffoli, mostrando, sobretudo este último, como ele está desmontando todo o combate que houve à corrupção, à imensa máquina de corrupção que se manifestou no Brasil. Mas antes, vamos aos avisos aqui do canal. Por favor, comente esse vídeo, compartilhe esse vídeo e mostre-os a seus amigos, a seus conhecidos, a seus familiares, compartilhe nas redes sociais, enfim, faça o favor de poder difundir ao máximo esse vídeo para que o trabalho aqui feito possa se expandir. Aqueles que quiserem fazer uma colaboração com o canal podem fazê-lo pelo Pix, que está aqui embaixo e também estará no início da descrição do vídeo. Mas então, como esse vídeo é curto, vamos ao tema. A reportagem do Financial Times tinha nada mais, nada menos o título "O juiz por detrás da manobra para enterrar a maior investigação sobre corrupção da América Latina". Bom, isso mostra que o Brasil está no foco, que o Brasil está sendo observado pelas ações do governo e pelas ações da Suprema Corte. A reportagem é longa, ela destaca inúmeras irregularidades, ela destaca inúmeros, digamos assim, aspectos escandalosos do que está sendo feito para enterrar a Lava Jato, e isso essa reportagem me leva a um artigo que saiu na revista Oeste, escrito pelo consagrado analista que é o José Roberto Guzzo. Eu coloquei até o título desse vídeo como o título do artigo dele, A Morte Clínica da Justiça. Ele escreve esse artigo há alguns dias atrás e esse artigo faz uma descrição excelente do que está acontecendo no Brasil. E a expressão "a morte clínica da justiça" diz muito, porque qualquer nação em que a justiça chega ao desfazimento e ao arbítrio que nós estamos vendo no Brasil, esse país de há muito deixou de ser um país livre e passou a ser um país tiranizado pela vontade indiscriminada daqueles que aplicam a justiça sem se preocuparem com as leis, sem se preocuparem com nada. Bem, ele começa esse artigo com um caso inacreditável. Alguns presos por ordem de Alexandre de Moraes, que teriam participado de um golpe, como ele vai depois dizer aqui, o golpe que não houve, os golpistas que não são golpistas. Bom, essas pessoas sofrem inúmeros arbítrios na prisão. E alguns deles pediram para poder receber livrinhos de palavras cruzadas ou do sudoku para se distraírem nas horas de prisão. Como diz aqui o José Roberto Guzzo, entra na cabeça de alguém que um ministro do Supremo proíba um livro de palavras cruzadas? Pois isso aconteceu. Proíba livros de sudoku? Pois isso aconteceu. Como ele diz, serão talvez mais atos em defesa da democracia. Agora, quando nós chegamos a um nível de arbítrio desse porte, há algo profundamente errado com o país. E é o que ele vai dizer. Segundo o José Roberto Guzzo, essas pessoas são acusadas do mais notável golpe de Estado universal. O golpe que não foi dado, nem organizado, nem planejado, e do qual o momento de maior ousadia foi a possibilidade nunca executada de pedir ao Congresso
a aplicação do estado de defesa previsto no artigo 136 da Constituição Federal. Quer dizer, não houve golpe, não houve tentativa de golpe. Mas o que seria o auge da ousadia era pedir ao Congresso que aplicasse um artigo da Constituição. A essa aberração não chegamos. Mas, diz ele aqui, para justificar essas medidas agora de pedir palavras cruzadas, de receber livrinhos de palavras cruzadas, diz ele aqui, golpista não tem direitos civis, a começar pelo direito de defesa. Não tem direito a tratamento médico de urgência e morre no pátio da prisão. Não pode receber anistia e não pode fazer palavras cruzadas. Vejam bem, portanto, o nível de aberração totalitária que nós estamos vivendo no Brasil. O que mais chama a atenção nesse desvario é que os golpistas jamais deram golpe nenhum. O que realmente faz o Brasil viver hoje um dos seus piores momentos de vergonha é a postura passiva, talvez cúmplice, dos santuários da sociedade civil, de quase toda a mídia e de toda a elite que pensa diante do crescente desequilíbrio mental da nossa Suprema Corte. Isso aqui é muito importante, porque ele frisa que há uma espécie de silêncio cúmplice ou acovardado dos grandes juristas, grandes advogados, grandes jornalistas que deveria haver. A maior parte fica em silêncio, a maior parte prefere observar e não se pronunciar. O decreto das palavras cruzadas e outras farinhas do mesmo saco só são possíveis em países nos quais a vida pública chegou, como no Brasil de hoje, a um estado de morte clínica em seu senso moral. Isso é o mais grave, ou seja, não é apenas o arbítrio na aplicação da lei, é a morte clínica do senso moral. Quando instituições se acham no direito de cometer essas aberrações, por exemplo, a reportagem que eu li antes, que era referia o Financial Times e aqui era do Poder 360, fala, por exemplo, que o ministro Dias Toffoli gastou mais de 39 mil reais em seguranças para poder ir assistir à final da Champions League. O que é uma coisa inacreditável. Mas, diz o José Roberto Guzzo, nessa história toda que parece quase uma aberração infantil, né? De não poder receber palavras cruzadas, etc., na prisão, não há nada de inofensivo nessa história. Ou seja, no golpe que não foi golpe, na tentativa que não houve. A morte civil é hoje uma realidade para todos os brasileiros que foram declarados inimigos do Estado Democrático por Alexandre de Moraes. Ou seja, a pessoa é declarada inimigo do Estado Democrático de Direito pelo Sr. Alexandre de Moraes ou pelo Supremo Tribunal Federal, não há mais direitos. Ele é um morto civil. Apoiado pela cumplicidade ou pela covardia dos colegas da imprensa, do arco de impostores que vai da OAB aos militantes de direitos humanos, das classes intelectuais ao sindicato dos bispos. Bom, o José Roberto Guzzo põe aqui o dedo na ferida. Quando ele se refere ao sindicato dos bispos, refere-se claramente à CNBB, que fica lutando pelos direitos dos criminosos, mas se cala diante dos abusos de poder e diante das injustiças clamorosas contra pessoas simples do povo. É o que ele diz aqui. Nós assistimos, no fundo, a uma singular exibição prática do ódio ao povo brasileiro. Ficarão registrados como uma época de infâmia para a justiça do Brasil estes dias de chumbo, em que cidadãos que jamais cometeram delito algum em sua vida são condenados à prisão diretamente no Tribunal Máximo da República e não podem recorrer de suas sentenças a ninguém. Não será esquecido da mesma forma que o STF transformou a Polícia Federal
com a conivência dos presidentes da Câmara e do Senado, numa Gestapo bananeira, que serve como esquadra de repressão política para o ministro Moraes e os seus colegas do plenário. Essa polícia foi dispensada pelo STF de obedecer às leis em vigor no Brasil. Vejam que isto é uma descrição realmente da morte clínica da justiça. Ora, o país onde há essa morte clínica está numa condição terrível, numa condição que nós não sabemos como chamar, mas em que o arbítrio impera por toda a parte. A realização mais recente do braço policial do STF é a intimação para um cidadão brasileiro, Alexandre Kuntz, que vive há 10 anos na Inglaterra, para depor numa delegacia da Polícia Federal. Portanto, ele vive há mais de 10 anos na Inglaterra e foi intimado a depor. Como no caso de Joseph K., em O Processo de Kafka, Kuntz não foi informado do crime que teria cometido. No famoso processo de Kafka, ele não sabe do que está sendo acusado, pois aqui acontece a mesma coisa. Mas ele não pode vir ao Brasil, pois sabe que há um processo sigiloso contra ele, tão sigiloso que nem ele pode saber do que está sendo acusado. Nós estamos vivendo esta realidade, esta morte clínica da justiça, esta morte clínica do senso moral que deve reger uma sociedade. As vozes, por exemplo, dos bispos da CNBB, onde estão? Onde estão para clamar por justiça? Não estão. Bem, então eu encerro por aqui esse vídeo e mais uma vez convido a todos a compartilharem esse vídeo, a comentarem esse vídeo e, se puderem, colaborar com o trabalho que aqui é feito nesse Pix que está aqui embaixo na imagem ou que estará também na descrição do vídeo.